Olá, amigos. Que Jesus nos guarde em luz e paz. Que o nosso Pai amado, nosso Pai querido, possa nos abençoar nesses momentos que estamos vivenciando uma oportunidade ímpar de passar pela transformação moral do nosso planeta, da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, com as bênçãos da doutrina dos Espíritos, com os evangelhos de Jesus. Graças a Deus, nós temos essa riqueza, esse potencial de luz que nos fortalece, nos guarda, nos protege, nos ampara, nos esclarece e nos permite trabalhar sempre de maneira mais harmônica com as leis divinas. O Evangelho de Jesus, a doutrina dos Espíritos, a transformação moral do nosso planeta, a atuação coletiva da humanidade e a atuação individual de cada um de nós. É possível a gente ver essas nuances no escopo da vida. Hoje nós temos uma oportunidade maravilhosa de refletir sobre vários assuntos coletivamente e individualmente. O que cada um de nós pode oferecer ao Cristo dentro da sua perspectiva de vida, dentro da sua vida já estabelecida no seu movimento, falo de humanidade, cada qual no seu ramo, no seu campo profissional, social, religioso, filosófico, na sua condição de ser único no universo, mas de estar dentro de um contexto coletivo. Vivemos em sociedade, vivemos em sociedades planetárias, vivemos como uma grande família universal. Estamos caminhando para reforçar esses conceitos em nós. E a oportunidade que estamos tendo neste momento de passarmos com o Cristo nessa transformação moral do planeta como testemunhas oculares que estamos vivendo esse processo, é uma bênção divina. Nós podemos fazer diferente. Nós podemos fazer luz. Luz para a humanidade, luz para a nossa condição humana espiritual, já que somos espíritos imortais e que temos a eternidade para viver, desde antes e para todo o sempre. Nosso estudo de hoje vai se pautar no livro Espírito de Verdade, que é uma sequência que a gente faz, e o tema será Jesus sabe, que é o item 65. Jesus sabe. E o item 65 vai nos remeter ao Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 7 do capítulo 12. O capítulo 12, que é Amai os vossos inimigos. E o item 7 do capítulo 12 vai nos remeter ao Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42, que é um fragmento do Sermão do Monte, ou da montanha, ou das bem-aventuranças. Vamos lá, então, à leitura e à reflexão, depois a leitura compartilhada do livro O Espírito da Verdade, autores diversos. O texto de hoje, mais especificamente, é de autoria de Meimei. O Evangelho segundo o Espiritismo vai falar para a gente, então, através do Evangelho de Mateus. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Geralmente, a face, aqui, simbolicamente expressa por Jesus, não é a face física, mas é o outro lado. Se alguém nos agredir, ofereça a paz, a mansidão, o amor. É essa a outra face. Não devolver o mal com o mal, mas devolver o bem em detrimento do mal que nos foi feito. E Jesus vai fazer a seguinte assertiva nessas questões. Aprendestes o que foi dito,
olho por olho, dente por dente. Aqui Jesus está se referindo à lei mosaica, à lei antiga, à lei que regulava as ações humanas, né? Aprendeste que foi dito aos antigos, aos antepassados, à tradição. Eu, Jesus, porém, vos digo, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Não coloque resistência ao mal que o outro queira nos fazer. Ou não revide o mal que o outro venha nos fazer. Essa é a passagem que Jesus dá uma nova visão e compreensão da lei. Não mais olho por olho, dente por dente, mas é não resistência ao mal, é não revide ao mal. Então, Jesus, com a sua autoridade de governador espiritual do planeta, e a gente sabe que é do nosso sistema e que sabe de outros sistemas, nós não temos essa capacidade de afirmar, mas a gente pode dar uma, como se diz, uma ampliada na nossa concepção de perceber a grandeza espiritual de Jesus. Não resistais ao mal que vos queira fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhes apresenteis também a outra face. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que te pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Então, aqui Jesus vem dar uma outra conotação nessa lei de olho por olho, dente por dente. Não resistir ao mal, não revidar ao mal. E se alguém vier nos ofender na face direita, ofereçamos a outra face, ou seja, mudemos a face da moeda para o outro. Se ele vier com a violência, vamos com a paz. Se ele vier com o ódio, vamos com o amor. E assim por diante. Se ele nos tomar a túnica, o manto, que nós também oferecemos, se ele nos tomar a túnica, vamos oferecer um manto, ou seja, vamos dar a ele mais, além do que ele quer, que ele deseja. E que alguém nos obrigar a caminhar 1000 passos, que caminhemos 2000. Isso aqui é muito simbólico. Caminhar 1000 passos, 2000 passos, é estar no caminho com Cristo, junto com essas pessoas que, às vezes, nós temos uma certa dificuldade de relacionamento, de vivência. Aquele companheiro do nosso departamento de trabalho, né? Aquele aluno que está na mesma sala de aula com a gente, ali a gente nos suporta, na casa espírita, nos outros templos evangélicos, na política, na religião, em todos os cantos tem alguém que ali pega na contramão. E Jesus está falando assim, olha, se essa pessoa lhe causa aborrecimento, lhe causa dificuldade, lhe causa embaraços, caminha com ele, não revidando o mal com o mal, mas oferecendo a túnica além da capa, oferecendo a outra face, não opondo barreiras, né? não revidando, ou seja, fazendo aquilo que os evangelhos e a doutrina dos espíritos nos convoca a fazer. Sermos filhos de Deus, iluminados pela luz do esclarecimento das leis divinas. Somente assim a gente muda, né, o patamar. E o nosso exemplo, o nosso modo de ser, pode modificar o outro se ele compreender que a gente não está na mesma sintonia do que ele, ou agindo conforme ele age. E um ponto interessante aqui é que nós não devemos repelir aquele que
tomar aquilo que tivermos emprestado. Por que emprestado? Nosso corpo, que é o nosso maior patrimônio neste momento, e tem uma evidente condição humana hoje com medo de perder esse corpo por causa do processo da pandemia, muitas pessoas com medo de morrer, né? E esse corpo é o nosso maior patrimônio, somos espíritos que abrigamos esse corpo nos pertence? Esse corpo é nosso? Nós temos algo que nos pertence em termos de matéria, dinheiro, poder, fama, riqueza, posição social, posses materiais, casas, carros, móveis, imóveis e outras. Nós temos a posse real? Ou isso tudo nos é emprestado pelas leis divinas, pela misericórdia de Deus? Se nós não somos dono disso tudo, e o único dono disso tudo é Deus, nosso Pai, nosso Criador, né? Deus está falando assim, olha, se alguém por ignorância, ou por dureza de coração, ou por maldade, vos ameaçar para tomar essas coisas, não resista, não entre em luta corporal, ou não se detenha em contendas, em querelas, por causa das coisas que são puramente emprestadas, inclusive o próprio corpo. Mas o corpo tem uma data de validade, e às vezes nós antecipamos essa data de validade por tentar defender algumas migalhas materiais da vida humana. A gente vê pessoas que, ao serem abordadas por alguns indivíduos e tentar defender seu patrimônio com unhas e dentes, claro que a gente tem essa perspectiva, porque trabalhamos, né, lutamos para conquistar as coisas, para ter os nossos bens, né, de valores, para nos dar uma condição de vida melhor, a gente tenta segurar com unhas e dentes e às vezes acaba perdendo a vida biológica, né? É uma situação difícil. Tomar emprestado, por mais que o outro também tente arrancar da gente, né, arrancar da gente aquilo que nos pertence pelo trabalho adquirido, né, é emprestado. É emprestado para nós, é emprestado para ele. Uma questão aqui que é bem necessária a gente refletir é que todos nós teremos que dar conta da nossa administração, como mordomo das parábolas de Jesus. Somos mordomos mais ou menos fiéis da parábola de Jesus e dos bens de Deus. Tudo nos é confiado pelas bênçãos divinas. E nós temos a oportunidade de adquirir e administrar esses bens divinos, né? E, nesse sentido, tudo pertence a Deus. A única coisa que nos cabe é a administração dos bens que nos são emprestados. O homem mais rico do mundo, que eu nem sei quem é, está lá para Forbes, aquelas revistas americanas que gosta de fazer essas relações. Estou falando de homem mais rico materialmente falando. Um dia ele terá que colocar o seu corpo num caixão para que outros levem para ser cremado ou enterrado, e o corpo deverá voltar para a natureza. E a riqueza acumulada voltará para as mãos de outras pessoas. Blaise Pascal, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, fala assim, o que é dado ao homem levar do mundo quando daqui ele parte? Nada que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma. O conhecimento, a bagagem moral e a inteligência.
Bagagem moral, conhecimento e inteligência. Essas são as únicas coisas que levamos conosco e, de fato, nos pertence. O restante é tudo emprestado. Então, quando Jesus nos recomenda não resista ao mal, não resista ao homem mau que quer te tomar as coisas, ele está dizendo isso. Guarde na sua vida os bens eternos, os valores da alma, conhecimento, valores morais, inteligência. Isso sim é o nosso maior patrimônio. Jesus sabe, lembrando que esse texto está remetendo ao homem mau que nos queira tomar as coisas, né? Jesus sabe. Deixa eu tomar uma aguinha de Belo Vale. Refrescar a garganta. Disseste, não ajudo, porque esse homem é pervertido. E, de outra feita, afirmastes, não auxilio, que essa mulher errou por querer. Não ajudo porque o homem é pervertido. Não ajudo porque a mulher errou por querer. E Jesus fala assim, ofereça outra face. Se ele é pervertido e ela errou por querer, qual que é a outra face? A compreensão, o acolhimento, o sentimento de compaixão. Claro que tudo isso sem ser conivente. Quando Jesus acolheu a mulher supostamente adúltera na praça pública, ele faz uma pergunta: mulher, ninguém te condenou? Ela: não, Senhor, ninguém me condenou. Então vá, não peques mais, não sou conveniente com teu erro, eu também não te condeno. Acolheu, compreendeu. Eu não te condeno, vá e não peques mais, sem ser conivente. E é isso que essa primeira frase vem nos oferecer como reflexão. Mas só que a nossa postura é da negativa. Não ajudo, porque é pervertido, porque é isso, porque é aquilo outro. Não te lembrastes, porém, de que Jesus antes lhes viu a falta e nem por isso lhes cortou o ensejo, a necessária reparação? Jesus sabe das nossas faltas e viu, nos conhece. E nem por isso ele nos cortou a oportunidade da necessária reparação. Todos nós temos necessidade de reparar o erro ou a perversão que nós já nos encaminhamos com elas, que nós as produzimos. E por que que nós vamos cortar a oportunidade do outro em reparar os próprios erros? Somos deuses, juízes. Nós estamos com a mente ilibada. Nós somos tão sem pecados que somos capazes de atirar pedras, como no julgamento? Aquele que tiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Prosseguindo. Não percas tempo em procurar o mal. Contudo, emprega atenção em socorrer-lhes as vítimas. Eu sei que é muito na contramão essa frase. Socorrer as vítimas do mal. Quem são as vítimas do mal? Aquele que sofre a ação ou aquele que pratica a ação? Essa é a grande questão. Nós pensamos que é a vítima que deve ser socorrida. Claro que a gente deve dar o acolhimento necessário por quem passou por certas situações difíceis e equivocadas por parte de outrem. Mas o mal está na ação da prática. Então, é o autor da prática que precisa de ser socorrido. As vítimas têm a oportunidade de
constituir a própria consciência diante das leis divinas. E nós não devemos ficar perdendo nosso tempo procurando o mal do outro para que a gente possa achincalhá-lo. Eu acho que isso é o certo, essa palavra, achincalhá-lo, né? Ou denegri-lo, ou apedrejá-lo, ou isso e aquilo. Vamos concentrar as nossas forças na luz divina. Tem uma frase de Jesus que ela é ímpar, fala assim para a gente, nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá, nem aquela mais rebelde, nem o mais renitente vai se perder. E nós vamos ficar aqui procurando o mal no outro para apedrejá-lo à torta e à direita? Diante dessa ou daquele sucesso amargo, sempre mais do que nós, Jesus sabe. Diante de cada situação, Jesus sabe mais do que nós. Às vezes nós temos aí, vamos falar do nosso Brasil, nós temos um sistema político que há muito tempo é corrompido por diversas forças estranhas, nosso poder judiciário corrompido por diversas forças estranhas, o poder administrativo, né, corrompido por diversas forças estranhas, a nossa mídia, infelizmente, né, corrompida por muitas forças estranhas, e a sociedade, que somos todos nós, no conjunto da obra, corrompidos por forças estranhas. Porém, Jesus sabe do sucesso amargo que cada um de nós terá pela frente, cada um no seu campo de ação. Cometemos injustiça o tempo todo, ou já temos a oportunidade de agir no bem. São questões que vão nos possibilitando a recuperação diante da vida. E lembrando que Jesus sabe dos princípios, das causas, aquilo que emerge do fundo de cada um de nós e que nos fazem agir de uma forma ou de outra. Conhece o divino amigo, onde se esconde o verme do vício, como também onde se oculta a farpa da crueldade. Jesus sabe onde o vício se esconde, o verme do vício, ou a farpa da crueldade. Jesus conviveu com seus apóstolos e tinha um que o traiu, e ele sabia. Jesus conviveu com ricos e pobres, doutores e ignorantes, e Jesus sabia onde existia a maldade no coração de cada um. Mesmo assim, Jesus esteve lá presente e cumpriu com o dever que lhe coube naquela época, naquele momento. E está cumprindo rigorosamente os desígnios divinos. Fazer a vontade do Pai era o alimento do Cristo. Para isso ele veio. Para isso ele está na governança do nosso destino, governando o nosso planeta. Quem acha que o nosso mundo está num caos, quem acha que o nosso planeta está num caos, quem acha que nós estamos à mercê das ordenações humanas, estamos completamente enganados. Quem acha que nós estamos por conta de governantes humanos. Os governantes humanos são apenas espíritos passando por um processo de provação no poder, na riqueza, na inteligência e nas diversas formas da vida humana. O que determina a vida de todos nós são as leis divinas. E quem tem a rédea diretora dessas leis na nossa condição humana é Jesus. E ele sabe, né, onde se esconde o verme do vício em cada ovelha a ele confiada pelo Pai. E outra coisa, ele sabe o nome de cada uma. Nenhuma se perderá. Nenhuma se perderá. Quem determina os rumos do nosso planeta não vai ser presidente algum, não vai ser nação nenhuma. São os prepostos do Cristo e, com Jesus, as leis divinas. Em razão disso, não te
buscaria para relacionar as úlceras alheias, nem para conferir os espinhos da estrada. Dentro desse processo todo, Jesus não nos buscará para que nós sejamos o quê? Juízes de consciências alheias. Jesus nos buscará para sermos alguém que acolhe o que caiu, o que errou, o que chora, o que sofre, aquele que está perdido, que está cego, que está surdo em relação às coisas do mundo espiritual. Somos buscados por Jesus, uns mais, outros menos, em determinados momentos, mas para a finalidade de sermos luz na vida dessas pessoas. Ou, se a gente não aceitarmos o convite, sermos alguém que precise da luz de outrem para se recuperar diante das leis divinas. Se alguém prefere mergulhar na sombra, dize contigo, Jesus sabe. Aquele parente nosso, aquele amigo que às vezes tem toda a possibilidade de fazer a coisa certa, de ir para o bom caminho, ele prefere o vício, ele prefere as paixões, ele prefere os descaminhos, né? A gente sabe que a gente tem sempre alguém que nós conhecemos que faz essas escolhas. E Jesus sabe o que move esses nossos irmãos, ou até mesmo a nós mesmos, e os momentos das nossas quedas. O que nos motivou a fazer o que nos levou a cair? Jesus sabe. E Jesus sabe de cada um de nós. Se alguém que não escuta a palavra do amor, nota em silêncio. Jesus sabe. Se você tentar esclarecer, né, tentar orientar, tentar ajudar, e ele se recusar, acalma seu coração. Você fez a sua parte. Entrega na mão de Deus, porque Jesus sabe o que motivou a recusa do outro neste quesito. Se alguém surge enganando aos teus olhos, pensa convicto, Jesus sabe. Se alguém surge enganando, quantas pessoas hoje, né, enganam na política, na religião, na sociedade, na mídia. Quantas pessoas enganam a si mesmos tentando enganar os outros? Quantos? Quantas vezes nós nos enganamos tentando enganar os outros nas nossas relações mais próximas? E Jesus sabe aquilo que move cada um de nós. Sabe o princípio das nossas ações, as nossas motivações mais íntimas, tanto para o outro quanto para nós. Se alguém foge de cumprir o dever, observa de novo. Jesus sabe. O dever assumido num casamento, o dever assumido num trabalho voluntário, o dever assumido na sociedade. Cada um de nós assume um dever. E se a gente, às vezes, fugimos, Jesus sabe o que nos motivou à fuga, né? O que nós buscamos além disso. Faze o bem que puderes e, entregando a justiça, a harmonia da lei, entenderás, por fim, que Jesus nos chamou para fazer luzir a estrela da caridade com a vida, onde a vida padeça o insulto da escuridão. Vou repetir essa frase, que ela é muito importante. Faça o bem que puderes. Faça todo o bem que você puder. Entregando a justiça divina à harmonia da lei. Todo esse caos que nós vivenciamos, principalmente no Brasil, a justiça divina vai harmonizar pelas leis cósmicas e universais, incorruptíveis. Mais uma vez, o que ordena a vida não são os homens, são as leis de Deus, que é a própria emanação do Criador. Podemos, sim, dentro de um processo de outorga, de
autoridade, títulos e outras questões, né, uma hierarquia social, determinar X, Y, Z atitudes. Porém, o que vai harmonizar são as leis divinas. Disto nós não temos dúvida. O mundo está passando por esse processo de harmonização. E o próprio Jesus falou assim, que o mal deveria chegar ao seu estágio máximo. E ele chegou. E nós não temos mais tempo para ficar perdendo em manter, né, ou tentar refazer. Será que nós vamos nos encaixar no mundo de regeneração? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Santo Agostinho nos afirma que no mundo de regeneração haverá provas, mas não haverá expiação. Então, quem está criando contas para expiar no nosso planeta em futuro tempo, e é brevíssimo, dizem que, né, pela fala de Emmanuel, e no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que a partir de 2057, onde, né, fecha o ciclo de 200 anos desde a vinda do Espírito Consolador para a humanidade, que não haverá mais expiação. Sim, haverá provas, provas de um mundo em regeneração. Os espíritos que se acomplicarem mais fortemente com a lei terão que reparar ou expiar as suas faltas em mundos outros, mais apropriados. Por fim, Jesus nos chamou a fazer luzir a estrela da caridade, onde a vida padeça insultos e escuridão. Aqui entra uma questão importantíssima. Jesus não nos chamou para que a nossa luz, talvez uma luz mais falsificada, pudesse luzir, mas a estrela incandescente da caridade, ou seja, faça o bem, faça a caridade luzir, né? Não abrigue no seu modo de ser a vaidade de se achar o redentor da humanidade, mas faça o bem. É a caridade que tem que aparecer, é a caridade que deve ser mais presente na nossa existência. Para a gente concluir essa reflexão, eu gostaria de lembrar uma passagem que está no livro Paulo e Estevão, logo após o apedrejamento de Estevão, onde Abigail chama a atenção de Paulo, fala assim, Paulo, na época não era Paulo, era Saulo, né? Saulo, aquele homem apedrejado é meu irmão, é Gesiel. E eles, então, tomam um susto, né? E Paulo manda suster, né, o apedrejamento, paralisar o apedrejamento, e conduz Estevão, já moribundo ali, prestes a desencarnar, todo machucado, alquebrado, né, todo ferido pelas pedradas que levou, para uma sala contígua ao ambiente que eles se encontravam, e quando ele está ali naquele processo de agonia, próximo ali do seu desencarne, ele tem uma visão de êxtase que naquele momento de maior testemunho da sua fé pelo Cristo, a quem naquela encarnação ele não conheceu pessoalmente, mas se integrou a ele através do texto de Mateus, que foi apresentado a ele por Pedro na casa do caminho, quando lá ele chegara enfermo de uma febre maligna, que não teve forças contra ele, porque o homem de bem é sustentado pelo poder superior da vida, que é o amor cósmico que emana de Deus, emana do Cristo. Então ele tem aquele êxtase e vê Jesus, né? E ele começa a dialogar com Jesus. E nesse diálogo com Jesus, ele tem uma visão, um olhar de serenidade. O seu rosto está sereno, a sua face está serena.
E Paulo, impactado por essa serenidade, observa aquele diálogo e ele fala assim: mestre, Paulo não é mau, não impute a ele esse erro. Ele faz isso por ignorância, porque quando ele conhecer o teu evangelho, ele fará muito mais do que ele tem feito pela lei dos antigos, pelo olho por olho, dente por dente. Quando Paulo conhecer o teu evangelho, ele vai se libertar dessa cadeia de equívocos que ele vem praticando e será um trabalhador fiel e fará muito mais pelo teu evangelho. E nesse momento ele desencarna, ainda passa uma recomendação para Abigail para ser fiel ao noivo. E Paulo, então, guarda aquela fisionomia de serenidade e aquelas palavras. E nunca mais isso saiu de sua mente. Aí nós teremos que ler o livro Paulo e Estevão. Quem não teve a oportunidade de ler, leia-o. E é magistral. É a melhor foto real do movimento cristão que nós tivemos, em termos de uma literatura. Nosso benfeitor maior, Emmanuel, nos trouxe essas páginas belíssimas através da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo. Velhos tempos de Pedro Leopoldo. É isto. Jesus sabe o que move cada um de nós, onde nós nos encontramos espiritualmente. Quais são as nossas tendências, as nossas possibilidades, as nossas qualidades, as nossas potencialidades. E Jesus está nos convocando neste momento para que possamos luzir a estrela da caridade, transformada na fraternidade. A sociedade humana necessita da solidariedade, da fraternidade, da caridade. Que sejamos agentes deste baluarte divino para todos nós. Não sejamos aquele que necessite, sejamos aquele que trabalhe. E no trabalho nós vamos suprir as nossas necessidades. Quando eu falo dessa caridade, dessa solidariedade, dessa fraternidade, eu não estou nem pensando em coisas materiais. Estou pensando no espiritual, principalmente para os espíritas que têm muita possibilidade de ser útil ao Cristo neste momento, de muitas incertezas para a grande maioria das pessoas viventes no nosso tempo. Que Deus nos guarde em luz e paz e nos abençoe, que possamos prosseguir com as nossas reflexões. De quando em quando a gente vai trazendo uma página, vamos continuar com o Espírito de verdade a iluminar o nosso caminho. Muita paz a todos.